Muito boa noite. Hoje é dia 24 de maio de 2016, uma terça-feira, muito frio em Londrina. Estamos aqui direto e ao vivo do estúdio da UniTV, do canal 13 da NET Londrina. E também através da internet pelos sites das escolas do Sistema Anglo de Ensino, como já fizemos ontem no raio-x do simulado Enem. A UniTV é o canal de comunicação do Colégio Anglo-Londrinense com estudantes e suas famílias. Hoje, em parceria com o Sistema Anglo de Ensino, forma a maior rede de escolas particulares em um evento desse tipo, de cobertura já do Enem 2016, iniciando com o Anglo Analisa o Enem. Uma prestação de serviços aos estudantes que estão se preparando para o maior exame realizado no país, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente tem que agradecer muito a todos os profissionais das escolas parceiras do Sistema Anglo de Ensino pela divulgação e pelo apoio a essa programação. Uma programação unificada que junta, que reúne todas as escolas do Sistema Anglo de Ensino espalhadas pelo Brasil. Nossos agradecimentos também, e aí super especiais, ao Colégio Anglo-Londrinense, nas pessoas da professora Ieda Gomes, que é a diretora pedagógica, e do Dr. Eleazar Ferreira, que é o diretor-geral do Colégio Anglo-Londrinense, e da Unifil e da própria UniTV. UniTV, que também agradecemos publicamente a todo o time da UniTV, na figura do Granado e de todos os profissionais que fazem com que essa programação seja possível. Feitas essas considerações iniciais, apresento o time de feras que vão comentar com vocês o Enem. Na ponta esquerda aqui, Fábio Áviles, coordenador do ensino médio e do pré-vestibulares do Sistema Anglo de Ensino. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Animado para o programa? Bastante animado e já querendo agradecer toda essa equipe aqui, que é sensacional. Sensacional. Você ficou bem maquiado, tá super bonitinho. Obrigado, você também, cara. A gente ia tirar fotos para pôr todos sendo maquiados aqui, porque ficou tudo muito engraçadinho, né? Tá certo? Na ponta direita aqui, Lucas, que é professor de filosofia do Colégio Anglo-Londrinense. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Joia. Você gostou do programa de ontem? Achei bacana. Foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência bacana, fazer análise de umas questões, mostrar pro pessoal como é que foi o simulado. Experiência bacana, acho que enriquece pra gente, pros alunos. Muito bacana. Legal, vamos ver hoje o desafio é ainda maior, porque vamos falar de futuro, vamos falar da preparação até o Enem 2016. Para falar de matemática, o professor Tiago, também do Colégio Anglo-Londrinense. Boa noite, bem-vindo, professor Tiago. Boa noite, Chico. Obrigado pela oportunidade. É uma honra a gente estar aqui novamente, podendo comentar e, quem sabe, poder dar uma ajuda legal aí para o pessoal que está se preparando para a prova do Enem desse ano. Não tenho dúvidas, com 36 questões que ele vai resolver ao longo do programa. Com o PowerPoint que ele fez, com as animações super didáticas, a gente vai terminar por volta de 1h da manhã, mais ou menos, tá certo? E lá na ponta direita, grande Henrique, supervisor de português do Sistema Anglo de Ensino, autor e professor também das unidades do Anglo Vestibulares lá em São Paulo. É isso, Henrique? É isso, Chico, é isso. Bem-vindo. Poxa, obrigado pelo convite. E amanhã a gente faz mais um, é isso? Amanhã, agora todo dia. Porque já estou habituado a isso, já faz parte da minha rotina. E a produção está cuidando das alimentações, até o final da semana vai ter um jantar aqui, né? Cada dia vai melhorando, então chegar na sexta-feira vai ser. Mas vamos fazer nesse pique esse programa, é o Anglo Analisa o Enem. O Enem faz parte de uma programação, como vai aparecer na tela aí, que é o Anglo no Enem, ou seja, a gente está começando a fazer um trabalho através de 2 programas, um realizado ontem, que foi o raio-x do simulado Enem, onde comentamos a prova que 40 mil pessoas estiveram inscritas no último domingo, que foi o simulado aberto Enem, compacto do Sistema Anglo de Ensino, e hoje fazemos o Anglo Analisa Enem. Então essa é a nossa cobertura e, obviamente, que ao longo do segundo semestre, uma programação especial será apresentada a todos os estudantes que farão o Enem. São pouquíssimos. Quase ninguém vai fazer o Enem. O Fábio Áviles preparou um gráfico que aparece aqui na tela agora, que mostra a evolução das inscrições, né? A gente sabe que, aí vocês estão vendo, de 2011 até 2016, batemos o INEP divulgou 9.276.328 inscritos. Isso significa que, dos últimos anos, só perde para a edição de 2014 e há um crescimento na faixa em relação a 2015 de 9,42% dos inscritos. Isso, obviamente, mostra, em termos quantitativos, a importância do Enem, e isso acontece por vários motivos que o Fábio vai fazer o comentário agora. É isso, Fábio?
É isso aí, Chico. Quando a gente pensa numa prova desse tamanho, com tanta gente, mais de 9 milhões de inscritos, você vai pensando no porquê que ela acontece, né? Por que você tem uma intensidade tão grande? É por tudo aquilo que a prova serve hoje. Então, ela é uma prova que serve de certificação do ensino médio, ela é uma prova que serve como um dos critérios para a FIES, para a ProUni, ela é uma prova que serve aí onde acho que está o nosso maior uso. O modo de ingresso para a maioria das universidades federais, o único modo de ingresso para as universidades federais que a gente tem no país. Uma série de universidades estaduais tem usado o Enem como uma das etapas ou como uma única etapa de ingresso. Até a USP usou ano passado o Enem como parte desse processo seletivo. A gente tem uma série de universidades particulares também usando o Enem. A PUC, esse ano, no meio do ano, lá de São Paulo, vai usar o Enem. Então, é uma prova que ela serve para praticamente tudo que o aluno, que o estudante pensa daqui para frente. Né? Eu acho que é uma prova que o aluno hoje não pode não fazer. Né? Você tem empresas que usam essa nota até para processo de trainee. A nota tem tido outros alcances. Eu costumo dizer até que, logo, se o cara não tiver feito o Enem, ele não vai conseguir financiar uma casa. Então, os caras estão usando, tudo que eles têm usado o Enem para tudo que a gente vai... Ele vai poder entrar no Itaquera. Então, lá não vai poder, né? Então, eu acho que tem todo esse motivo, e é uma prova que acaba mexendo muito com todo mundo. Eu acho, e a gente viu no simulado Enem, um grande número de estudantes estão interessados nas universidades federais, até porque com uma prova, uma coisa que antes do Enem era impossível, com uma prova você está concorrendo através do SISU a universidades federais espalhadas pelo Brasil todo. Então, o Enem tem uma força, tanto que está aí o número, e é uma prova muito específica, uma prova específica no sentido, é um modelo de prova, são 2 dias com 90 questões, mais a redação, que é o tema do nosso programa de hoje. A ideia do programa é pegar, até porque na terça-feira, dia 24 de maio, porque terminamos a reunião, as inscrições terminaram na última sexta-feira. Eu estou aqui mesmo, é isso? Na última sexta-feira, e a gente tem esse balanço. Onde eu estou? Estou aqui. Então, os caras acho que estão mais empolgados ali. Mas a gente terminou na sexta-feira, as inscrições terminaram na sexta-feira, e a gente está no momento bom para falar da preparação e uma análise dos temas que mais caíram. Agora eu vou passar a bola para o Fábio, que vai fazer um comentário geral, e depois, na sequência, ele vai fazer já a questão da análise das ciências da natureza. Depois, o Lucas fala das ciências humanas e, no segundo bloco, a matemática e as linguagens. Beleza? Isso faltou aí, só eu falar uma coisa em relação ao Enem, Chico, porque hoje ele é uma prova que permite o ingresso em universidades fora do país. E em Portugal, existem 14 instituições que o aluno pode entrar com a nota do Enem, e uma delas, ele ganha, inclusive, bolsa para se manter lá. Né? Então, o Enem hoje tira tira o aluno do Brasil. Né? A gente não está falando só desse lugar que já não é pequeno. Tá certo. Bom, mas vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um pouco das características da prova do Enem, um pouco das características dos itens que compõem a prova. Aqui tem um item, isso aqui é um item da prova do ano passado, um item de física, onde a gente consegue reconhecer características que vão aparecer em todos os itens que a prova tem. Bom, a gente tem um texto base. Esse texto base, ele serve para contextualizar o jogo, ele serve para contextualizar a questão no universo do aluno, dentro daquilo que o aluno estudou, dentro daquilo que o aluno teve acesso de conhecimento. Depois desse texto base, a gente tem a presença de um suporte. Esse suporte ele pode ser uma tabela, que nem a gente tem aqui nessa questão que eu estou usando de exemplo, pode ser um gráfico, pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser 2 textos. Toda questão tem um suporte. Então, quando a gente pega a prova, tem 90 questões, toda questão tem um suporte, que a gente entende, então, que a prova é longa. Quem já fez o Enem percebe que tanto no primeiro dia, com as 4 horas e meia de duração, quanto no segundo dia, com as 5 horas e meia, percebe que a prova é longa. E a presença do suporte é um dos motivos. Quem fez o Enem sabe do que eu estou falando. Quando você está fazendo o Enem, você vai girando as folhas e parece que tem geração espontânea. Parece que você gira uma página, nasce outra no final, parece que não chega nunca no final. Por conta desse volume enorme de suporte que a gente tem. Depois vem o comando, que é onde está a pergunta, onde está ali que tem o que o estudante, que o aluno tem que responder. E aqui nessa ordem, só que o suporte e o texto base, eles podem inverter e às vezes o suporte é o próprio texto base. E por fim vem as alternativas. Quando a gente olha para as alternativas,
tem as alternativas que são as corretas e as que não são corretas. Você fala assim, lógico, né? Mas aqui está uma das coisas mais legais do Enem, que você tem a alternativa correta e as outras são chamadas de distratores. Distratores são erros possíveis de serem cometidos. Então, se de repente você está pensando, você está fazendo um exercício e você pensa de um jeito que é o errado, é muito provável que tenha a resposta. Então, esse distrator é um dos complicadores da prova. Agora, como que essa nota é dada? A nota do Enem, ela é dada num formato um pouco diferente daquele formato mais tradicional que a gente tem na escola. O que a gente usa na escola, o que a gente usa na maioria dos vestibulares, é apoiado na teoria clássica de teste. Nessa teoria clássica de teste, o que se leva em consideração é o total de acertos. Então, nesse exemplo aqui que a gente tem 25 questões, são 5 pessoas avaliadas. Esse primeiro aluno, ele errou todas as questões. Na teoria clássica de teste, teria tirado 0. Esse segundo aluno, ele acertou 8 questões. Na teoria clássica de teste, ele teria tirado 8. Esse terceiro aluno, 8. O quarto aluno, 8. E o quinto aluno, 8. Só que a gente não pode dizer que o aluno 2, o 3, o 4 e o 5 tirariam ou sabiam a mesma coisa. Na teoria clássica de teste, a gente não consegue fazer essa separação. Só que o Enem, ele é corrigido com TRI, a teoria de resposta ao item. E para nós, o que a gente precisa entender da teoria de resposta ao item é que ela leva em consideração não o total de acertos, mas sim a coerência pedagógica das respostas que foram dadas. Então, quando a gente olha para essa nota, e eu acompanho aqui, por exemplo, tem um aluno esse primeiro aluno que errou tudo, o segundo aluno, ele acertou questões de um nível de dificuldade maior. Conforme a gente vai andando para a direita, os alunos vão acertando questões mais fáceis. Na teoria clássica de teste, não faz diferença nenhuma na nota. Agora, quando eu olho para a TRI, que tem notas que vão de 0 a 1000, ou que nem no ano passado, que passou um pouquinho de 1000 no caso de matemática, essa nota é dada de um modo diferente. Quando eu olho para ela, a gente vai ter aqui a nota que esses alunos tirariam na prova do Enem. Então, esse primeiro aluno, ele tirou 0 na teoria clássica de teste, só que ele tira 381 na prova, na nota considerada do TRI. Aí você fala assim, como? Não tem muita lógica, né? Ele erra tudo e tem nota. Né? Como assim, né? Como é que você explica um negócio desse? Você vai incentivar ninguém a estudar mais, é isso que você vai fazer. Né? Não, porque com a nota mais baixa ele não consegue chegar em lugar nenhum. Tá certo. Então, assim, mas pelo menos 0 não tira. É que a questão é que, como a prova ela não consegue medir tudo aquilo que tem todo o conhecimento que pode ser cobrado numa prova do Enem, ou tudo aquilo que o aluno teve durante o ensino médio, errar tudo não pode significar que ele não sabe nada. Então, em linhas gerais, tem uma explicação também matemática por trás, mas o que importa para a gente é entender o significado. Ele tirou 381. O segundo aluno só acertou questão difícil. 382 é a nota dele. Aí você fala assim, mano, como assim? Ele acertou 8 questões e tirou 382. É que como a TRI considera coerência pedagógica, não tem coerência nenhuma o cara errar tudo que é fácil e acertar todas as difíceis. A conclusão sua é a mesma que a minha. Ele chutou. E quem chuta não pode ter tanta nota. À medida que a gente vai andando para a direita na tabela, com o avaliado 3, com o 4 e com o 5, o candidato foi acertando cada vez questões com um grau de dificuldade menor. O mais coerente é o candidato 5, que acertou as de nível fácil e errou todas as de nível mais difícil. Essa coerência é expressa na nota. Ele tira 589 como nota. A diferença aí de mais de 200 pontos entre quem acertou 8 difíceis e quem acertou 8 fáceis. Essa coerência é extremamente importante da gente entender, e você que vai fazer o Enem agora em novembro, de perceber que a sequência das questões é fundamental para uma nota mais alta. É lógico que quanto mais questões se acerta, a nota também acaba indo junto. Mas não é uma coisa proporcional, tá? Mas a coerência é extremamente significativa. Fazer as questões fáceis e deixando as difíceis para o final, como se fosse mexendo com pega-varetas na hora da prova, pode te dar resultados bastante intensos em relação à nota. E se eu estou falando em relação à nota, eu estou falando também aonde que ele pode chegar. Então, Fábio, você está falando, inclusive, de uma estratégia de organização da execução da prova, na verdade, né? Ou seja, aquela coisa que o Anglo sempre fala do pega-varetas, isso é uma estratégia interessante para o Enem também, começando pelas questões fáceis e deixando as difíceis para o final. Isso, é uma estratégia interessante, só que é uma estratégia que, no caso do Enem, como a prova é muito longa, certo, ela precisa ser treinada. Daí a importância que a gente falou ontem de fazer simulado. Claro. Porque uma coisa é a gente fazer uma estratégia dessa numa prova que não tem tanto suporte, que até dá tempo de ir e voltar na leitura.
Mas numa prova que nem o Enem, que a prova é muito longa, às vezes não dá tempo de fazer isso. Entendi. Né? Então, é o exercício do aluno pegar a prova, olhar e falar assim, essa aqui eu consigo fazer, essa aqui demora um pouco mais, isso é treino. Entendi. Né? Então, Por isso a importância dos simulados, mesmo como a gente fez no domingo, o simulado compacto dá essa... Porque o estilo de questão é aquela, que tem o item, tem o suporte, como você explicou agora. Então, e o treino é fundamental. Né? O treino é fundamental para que você tenha resultados melhores. Porque você ganha até, inclusive, na parte física. Claro. Né? A gente vai ficar 4 horas e meia sentado fazer uma prova, para a gente não é um negócio tão fácil. E eles têm que ficar 4 horas e meia sentados e no domingo, 5 horas e meia, que é mais enrolado ainda. Tá certo, né? Com a redação, né? E aí, o que a gente faz? Além dessas orientações que a gente deu agora em relação à hora de fazer a prova, lá no ângulo a gente faz um estudo que chama Ângulo Analisa, que é o que dá nome para o programa. O que a gente faz no Ângulo Analisa? A gente vai estudando, a gente acompanha os vestibulares e nós vamos levantando o que tem caído de cada matéria, o que tem caído de cada um dos conteúdos dentro das principais provas do país. E a gente faz esse estudo que é o Ângulo Analisa, que vai comparar essa evolução. E é esse estudo que a gente começa a falar agora. Eu vou falar de ciências da natureza, depois cada um de nós vai falar dentro da sua área. Quando a gente faz estudo desde 2012 para cá, portanto, considerando as provas do Enem de 2012, 13, 14, 15, o resultado que a gente tem é esse daqui para Química. Então, em Química, a gente tem esse gráfico e a gente percebe, por exemplo, que equilíbrio químico é um assunto que tem caído desde 2012 todo ano. Reações e características de compostos orgânicos têm caído desde 2012 em todo ano. Alguns conteúdos acabam não aparecendo, não caindo sempre. E caíram só no Enem do ano passado, como, por exemplo, termoquímica ou como geometria molecular e polaridade. Qual que é a importância da gente entender esse gráfico? A gente consegue fazer uma preparação e à medida que você está chegando próximo da prova, que o tempo vai ficando mais curto, você consegue se guiar por aqui para ter ideia daquilo que mais deve aparecer na prova. Lembrando que isso aqui a gente não sabe se vai cair, assim, se em 2016 cai equilíbrio químico. Tem caído todo ano, tá? Tem aparecido sempre equilíbrio químico, mas não é certeza que quando você pegar a prova em novembro, você vai encontrar questões de equilíbrio químico. Mas a tendência é que tenha, né? A tendência é que tenha, porque provavelmente quando a gente tem um volume como cai todo ano, pode significa na verdade que dentro do banco de itens do INEP, que é da onde sai a prova do Enem, você tem um volume grande de questões de equilíbrio químico, por isso que eles acabam caindo bastante. Então quando a gente pega questões, por exemplo, tabela periódica, é uma questão, algo que não aparece no Enem. Assim, não apareceu até hoje, porque provavelmente no banco não tem questões que envolvam tabela periódica. Então, essa que é a ideia que a gente consegue tirar daqui, que nem cálculo estequiométrico, por exemplo. Provavelmente o banco de itens do INEP tem um volume grande de questões de cálculo estequiométrico. Então, é muito provável que a gente chegue na prova em novembro e ele esteja lá. Né? Então, essa é a utilidade de informações como essa. Em biologia, se tem um tema que é característico da prova do Enem, é evolução, ou melhor, ecologia. Ecologia desde 98, que é quando a prova começou, ecologia é algo muito forte na prova do Enem. É mais de um terço. Então aparece bastante, assim, você tem sempre bastante ecologia envolvida na prova do Enem. Ecologia, fisiologia animal são as matérias de biologia que mais aparecem. Mas, de novo, é importante a gente olhar que esses dados, eles são dados que representam aquilo que caiu nas provas. É uma tendência, mas não é uma certeza. Você não pode olhar e falar assim, eu vou estudar não vou estudar, por exemplo, bioenergética, porque não cai. Né? De repente você faz a prova, chega lá em novembro e tem um monte. Mas você está ficando muito em cima do muro agora. Você está falando assim, vamos pensar assim, se tem um tempo para estudar, entre estudar ecologia ou bioenergética, qual que eu estudo? Ecologia. Eu acho que esse é o ponto. Acho então, que, é isso que... em cima assim, dessas tempo, tendências... exatamente. Claro que, bom, então não vou estudar nada do resto. Não é isso, mas assim, a tendência mostra mais predominância de ecologia do que de um outro assunto. Porque se aparece mais, é porque o banco de itens deve ter mais questões envolvendo isso daí. É muito pouco provável que isso mude de uma hora para outra. Provavelmente não muda. Por isso esse trabalho, desculpa, Fábio, o Ângulo Analisa, ele tem essa importância. A gente está... pensando no que caiu para orientar os materiais, inclusive de revisão, essas coisas são montados em cima desses dados, certo ou não? A própria prova, o próprio simulado que a gente fez no domingo, que a gente aplicou no domingo e comentou ontem, segue essa linha. Tá certo. Obrigado. E, por fim, para terminar a minha área,
que é de ciência da natureza. Vamos falar de física. Física tem como, fazendo o mesmo estudo, a gente tem ondulatória caindo em todos os anos e aí física a coisa fica mais espalhada. Então, mas ondulatória tem caído todos os anos, os fundamentos de física também aparecem bastante. Eletrodinâmica é algo que aparece com bastante frequência. Ontem, a questão que eu comentei também tinha a ver com esses conteúdos. Enfim, trabalho, energia, termodinâmica, esses são os conteúdos em física que mais aparecem. Então, o que significa que provavelmente lá no banco de itens a gente tenha mais itens desses conteúdos. Né? Então, a importância desse angulo-analisa, que nem você falou, é essa. Então, como a gente está chegando perto, né, a gente está chegando perto da prova, a gente está mais ou menos 16 semanas da prova, assim, por alto, contando 4 semanas por mês, dá mais ou menos isso. A gente está ali, já 16 semanas é um tempo muito curto para quem tem uma prova de um volume e de uma importância tão grande. Mas o angulo-analisa certamente é um caminho importante para fazer esse direcionamento. Tá. E a gente passou muito rápido pelas tabelas que você mostrou, pelos gráficos, e esses gráficos são muito importantes. A gente pode, até o final do programa, vamos divulgar onde que as pessoas que nos assistem hoje podem baixar esse angulo-analisa, que pode ser no próprio portal do ângulo, não é isso? O angulo-analisa a gente está trabalhando para colocar todos os outros vestibulares, porque o angulo-analisa não trata só do Enem. Isso. Né? Então, todos os dados a gente vai disponibilizar no portal igual a gente fez no ano passado. Só que a gente está trabalhando ainda porque a gente coloca inclusive os vestibulares que aconteceram agora, né, nesse primeiro semestre. Está certo. No FUVEST, Unesp, Unicamp, a segunda fase da FUVEST, da Unicamp. E mesmo a UEL, né? Porque como a UEL teve o problema da greve, a prova do UEL ela foi quase agora. Né? Quase agora, A prova foi agora em fevereiro, se não me engano. Então, esses dados são mais difíceis da gente compilar, porque é um estudo bastante profundo que a gente faz aqui. Legal. Bom, com isso, mais algum comentário sobre ciências da natureza? Não, agora vamos para ciências humanas. Para ciências humanas. Então, Fábio, muito obrigado. Fábio, agora com o professor Lucas, a gente vai com as questões de ciências humanas, o mesmo raciocínio, passar um pouco dos temas que mais caem e que podem estar na prova e uma orientação do grande Lucas. Professor Lucas, por favor, boa noite novamente. Seja bem-vindo ao telão do Ângulo Analisa Enem. Vai lá, com você. Mais uma vez, então, a todos os meus companheiros aqui. Né? Bom, gente, a intenção nossa aqui é fazer mais ou menos o mesmo trabalho que o Fábio fez aqui com as ciências da natureza. Né? Então, vamos fazer uma análise bem breve sobre o que tem caído mais nas disciplinas das ciências humanas e depois eu vou mostrar, né, aproveitando que o Fábio mostrou também qual que é a estrutura clássica de uma questão, tentar mostrar mais ou menos para vocês como que funciona cada questão. Né? Vamos lembrar uma coisa importante primeiro. Na área de ciências humanas você tem a geografia, a história, a filosofia e a sociologia. Então a intenção nossa aqui vai ser mostrar o que cai mais em cada uma dessas disciplinas e depois a gente dá uma olhada em pelo menos uma questão de cada uma, né? Não para resolver, mas para você entender mais ou menos qual que é a cara das questões, né, que o Enem costuma utilizar. Então veja só, vamos começar aqui, né, pela geografia. Né? O que caiu em geografia aí nos últimos anos? Você repara que, né, você vai ter alguns assuntos aí que eles vão ter uma frequência maior. Por exemplo, você tem ali, né, a questão da dinâmica da natureza. Né? É um tema que tem caído com bastante frequência e, inclusive, né, no ano passado, de 2015, caíram muitas questões, né, exclusivas sobre esse tema. Né? Um outro tema que tem aparecido bastante, né, que apareceu nos últimos 4 anos, você tem a questão do espaço agrário, né, e a questão das redes, né, que está logo ao lado ali. Então você percebe, né, que da mesma forma como nas ciências da natureza, a geografia também ela vai priorizar alguns temas. Concordo, né, com a fala do Chico, né, é aquela coisa, olha, eu preciso escolher o que eu vou estudar. Então eu preciso selecionar, eu tenho pouco tempo, né, medida de emergência, né, acho que não é emergência ainda, né, gente? Não, né? Não dá tempo de... Até porque é um dado importante, você que é da área de humanas, faltam exatamente 164 dias para a prova do Enem. Então não é ainda emergência, mas é hora de... Mas é hora de você, né, se programar. É fundamental que você, né, monte a sua planilha de estudos e priorize aquilo que você, né, aquilo que vai cair mais, portanto, na prova, né, e dê atenção também a esses conteúdos que caem menos, porque vai que você pode, né, você pode acabar sendo surpreendido por um deles. Vamos ver, na sociologia como é que funciona. Quando você pega, né, o gráfico da sociologia, você tem, de novo, alguns temas que têm uma frequência maior, outros temas com frequência menor. Entre os temas mais cobrados
pelo Enem. Você tem a questão da cultura contemporânea, né? Então, são questões, e isso envolve muito a cara da prova de ciências humanas do Enem. Ele gosta muito de olhar para as atualidades, ele gosta muito de pensar no mundo em que nós estamos vivendo. Então, é claro, ele vai cobrar questões que envolvem momentos históricos diferentes da humanidade, mas o Enem gosta muito desse caráter atual, né, de olhar, então, para o nosso mundo contemporâneo. E, por isso, a questão cultural ela é fundamental na sociologia, né? Um outro tema que aparece bastante, e eu diria que são questões que são muito interdisciplinares com a filosofia, são as questões de teoria política, né? Você percebe que também possui uma frequência, apesar de em 2015 não terem aparecido, né? Você vê, ó, questão de sociedade global, e aqui eles fazem geralmente o quê? Um casamento com os temas de globalização, né? Na questão da geografia, da geopolítica, certo? Ó, um outro tema que está lá no cantinho, ele apareceu muito no ano passado, ó, a sociologia brasileira. Também é um tema que aparece, né? Se você verificar algumas provas do Enem, eles gostam muito de pegar autores como Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, e eles gostam de cobrar esses autores, né? Naquela estrutura que a gente já conhece, certo? Vamos ver aqui, ó. Na história você tem, né, vamos dizer assim, uma diversidade um pouco menor de temas, talvez, mas veja só, alguns temas que aparecem bastante, que apareceram nos últimos anos, né? Por exemplo, ó, Brasil Colônia, se você prestar atenção ali no gráfico, você vê que nos últimos anos, né, ele tem uma frequência muito grande, uma frequência razoável, né? Apareceu pelo menos nos últimos 4 anos. Se você pegar aqui, ó, Brasil República, né, o período que compreende, né, 1889 a 1945, também está lá, né, todo ano. O Brasil República 2, que é de 1945, né, para o Brasil de hoje. Então, você percebe que existe essa coisa, né? Eles gostam de olhar para o nosso passado, para a formação do povo brasileiro, período colonial, e gostam de olhar também para a constituição do nosso período republicano, né? Ainda mais no período em que nós vivemos, né? Nunca foi tão importante você estudar essa questão da república, né? Então, veja que algumas coisas elas já aparecem um pouco menos. Ó, a história medieval já tem uma frequência bem menor, né, nas provas do Enem. Mas aparece, né? Você pode ser surpreendido mais uma vez com esse tipo de questão. Então, né, estude, né? O Brasil Império, ó, também estava esquecendo de falar, é um outro tema que tem bastante frequência. História eles costumam distribuir bem, né? Você percebe que tem uma distribuição razoável entre os períodos, né? Lembrando que a história você vai dividir ali, né, em duas, né? A história geral e a história do Brasil, né? Mas eu lembro até que eu analisei um outro gráfico, né? Eu acabei até esquecendo de trazer para nós aqui, mas é um gráfico que ele mostra mais ou menos, né? Ah, eles cobram mais Brasil, mais geral, é mais ou menos a mesma coisa, uma coisa bastante equilibrada, certo? E por último, né? Fazendo essas análises de gráfico, gente, nós temos a nossa querida filosofia, né? E na filosofia, você tem a teoria do conhecimento, que aparece nos últimos 4 anos com muita frequência, né? As questões que nós podemos chamar aí na filosofia de epistemologia, né? Você vai estudar desde os antigos como Platão e Aristóteles, passando pelos modernos, Descartes, Francis Bacon, né? John Locke. Um outro tema, como eu já disse ali na sociologia, que eles vão casar bastante, gente, é a questão da filosofia política, né? Eles adoram os filósofos modernos, né? O Enem gosta muito de falar de Maquiavel, de Thomas Hobbes, né? Hobbes, se eu não me engano, caiu no ano passado, tem até uma questão que eu separei aqui para vocês darem uma olhada na estrutura hoje. Então você tem o Thomas Hobbes, o Rousseau, o John Locke, né? Agora, temas, por exemplo, que nunca apareceram. Estética e lógica, nunca apareceu na prova do Enem. É aquela coisa que a gente estava discutindo, né? Não é porque não apareceu que não tem o menor sinal. Então, é bom você dar uma olhada, certo? As origens da filosofia deram a cara somente ano passado. A ética é um tema que também ela aparece com uma certa frequência. Você vê ali, por exemplo, que em 2014 você teve um alto índice de questões, né, relacionadas à questão da ética. E elas são muito interessantes porque você pode relacionar com política, você pode relacionar com questões de globalização. Então, a filosofia, ela permite que você faça essas pontes entre, né, as disciplinas. As ciências humanas, elas dialogam muito bem, né? Então, eu acredito que, né, se você focar o seu estudo ali diante disso que está caindo mais, você vai conseguir ter mais eficiência, né? Lembrando de fazer, né, tentar praticar, procurar as questões que são mais simples, né, mais elementares, para que você possa ter uma pontuação mais bacana. Bom,
Vamos dar uma olhada rapidamente, né? A intenção nossa aqui não vai ser resolver questões, pessoal. A nossa questão aqui é mais para você dar uma olhada. Ah, mas como é que a geografia costuma aparecer? Como é que a história, como é que a filosofia e a sociologia estão nessas provas do Enem? Então, por exemplo, ó, uma questãozinha que apareceu no Enem de 2014 de geografia. O que a geografia mexe muito? Mexe muito com gráfico, mexe muito com mapa, né? E mexe também com textos. Então, por exemplo, né, nessa questão de 2014, a questão ela começa com aquilo que eles vão chamar de texto 1, né, onde você tem um gráfico ali, um mapa mundi, né, na verdade, o gráfico não, né, um mapa mundi, e aí ele mostra, né, a concentração populacional que ocorre, né, nas regiões da China e da Índia. E aí o que acontece? A continuação da questão é mais um texto. Então, o que acontece? Naquela estrutura que o Fábio apresentou para vocês, né, você tem geralmente 2 textos, eles servem de suporte, né? O texto base e o suporte ao mesmo tempo. Então, o que normalmente acontece nesse tipo de caso? Você tem que saber casar esses textos. Esses textos, às vezes, não vão ser jogados aleatoriamente, certo? Você tem que fazer esses textos conversarem para poder, né, obedecer o comando. Logo abaixo, ó, você percebe, eu coloquei aqui em negrito, você tem o enunciado da questão, né? Então, vamos relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no... Né? Então, você vai ter que, né, relacionar a noção de territorialização na geografia com o mapa e com o texto, né? E aí você encontra lá uma das alternativas. Também, mesmo esquema já comentado pelo Fábio, né? Nas ciências humanas, eles adoram mexer com os distratores, né? A prova toda, né, em todas as disciplinas, eles mexem com isso. E nas ciências humanas, o que eu acho que é interessante você se atentar? Nas ciências humanas, você tem que tomar muito cuidado com o senso comum, né? A gente analisa questões como, por exemplo, territorialização, você analisa uma questão de política, uma questão de ética, e a gente, às vezes, é levado pela nossa opinião, né? Os nossos pequenos achismos, né? Ah, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E aí é que o Enem vai te pegar, cara. É aí que você vai acabar rodando se você não prestar atenção, né, naquilo que você estudou, se você não for fiel ao texto, né? Se você não for fiel ao comando da questão, isso é muito importante. Né? Eu percebo assim, trabalhando com os terceiros anos, né, o ensino médio e os vestibulares, os alunos eles sabem o conteúdo, eles dominam, mas chega na hora, ele não obedece o comando da questão. Né? A questão pede X, ele me dá Y. Né? A questão fala de A, ele vai para B e C. E aí você perde, né? Ponto de bobeira, você perde uma questão fácil, simplesmente porque você se distraiu, certo? Então, isso seria um exemplo. Vamos ver aqui, ó, na história, uma questãozinha de 2015 sobre Brasil colônia. Você tem, ó, de novo, você vai ter um texto que vai servir de suporte, né? Uma coisa que eu sempre vou recomendar para vocês, gente, nas ciências humanas. Prestem atenção a esses textos de suporte, leiam esses textos com muita calma, tentem compreender. A gente sabe que o tempo não é muito grande, mas leiam e tentem entender esses textos na medida do possível. E sempre verifiquem, logo abaixo, dá uma olhadinha na fonte desse texto. A fonte dos textos, numa questão de história, de geografia, né, de filosofia, elas podem direcionar você para responder. Você lê o texto, você fala, meu Deus, não sei do que ele está falando, né? Estou perdido, e agora? Qual que é o assunto? Né? E de repente está lá, é um tal tema da história, né? Ó, a primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos Brasil. Então você já percebe que ele já puxa você para o Brasil colonial. Né? E aí facilita para que você resolva, portanto, a questão. De novo, ó, abaixo do texto, nós teremos o enunciado, certo? E abaixo do enunciado, mais as 5 alternativas. Naquele mesmo esquema, gente, várias, né, afirmativas trazendo o senso comum, questões da sua opinião, e a alternativa correta, que vai relacionar com o texto, com a interpretação do texto. A gente estava até comentando ontem na questão do simulado, né, o quanto nas várias áreas do conhecimento a prova do Enem ela é profundamente interpretativa, né? Então, até na matemática, né, que você fala, não, matemática é ir lá e fazer conta. No fundo não é, no fundo você tem muita questão de interpretação envolvida, certo? E nas ciências humanas, então, né, nem precisa falar, você vai ter texto, gráfico, tabela, tem que interpretar, fazer uma leitura, né, bem científica, bem tranquilinha para que você continue. Olha lá, na sociologia, mesma história, né? As questões de sociologia e de filosofia, elas são muito parecidas nesse sentido, né? De novo, você tem um texto, você já percebe que esse texto aqui ele é mais robusto, né? Um texto, né, mais encorpado, é um texto que quando você pega numa prova do Enem formatada, você olha e fala, nossa, isso vai me dar um trabalho danado, eu não vou dar conta, é muito grande, eu vou pular o texto. Procura não fazer isso, certo? Leia o texto, analisa a fonte. Analisou a fonte?
vai para o comando da questão. A presença da cultura do hip hop no Brasil, Paraná, e vai nas afirmativas, certo? E para que a gente possa finalizar a nossa análise das humanas, gente, a nossa querida filosofia, mais uma vez. Ó, essa é uma questão do ano passado, né, de filosofia política. De novo, ó, percebe a estruturazinha? Um texto, a referência, olha o Thomas Hobbes ali, né? Quando você olha bem no cantinho da questão, Hobbes, tirado do Leviatã, livro clássico dele. Então, olha só, se você não está entendendo o que o texto fala, você fala, é um texto do Hobbes, olha que coisa, né? E aí você já consegue puxar o teu referencial teórico. Enunciado, comando, gente, e presta atenção, né? Os distratores, eles são fatais, eles desviam você por bobeira, né? Então, se você prestar atenção e estiver focado, gente, é sucesso. Estudou, leu, calma, nossa, não tem como, velho, você vai arrebentar no Enem. Beleza? Lucas, só queria comentar uma coisa na questão. Pois não, Fábio. Quando eles pensam no distrator, eles também pensam no tamanho das alternativas, porque em humanas você pode achar que quanto maior for a alternativa, maior a chance dela ser a resposta. Mas que nessa questão de filosofia que a gente está vendo, o tamanho de cada alternativa é muito parecido. E aí você não consegue usar, né? Esse perigo, na verdade, que é você procurar, vou procurar o mais comprido. Realmente, a argumentação mais extensa não é sinal de resposta correta. Né? Exato. Beleza. Isso aí. Muito obrigado, professor Lucas. Estamos fazendo análise da filosofia, da querida filosofia do meu querido Lucas, que vocês perceberam que ele tem uma tendência à filosofia. Muito bom. Começamos com ciências da natureza e ciências humanas e deixamos para o segundo bloco a parte de matemática, da matemática com o querido professor Tiago. E depois aquela a mais fácil de todas as áreas, todas as disciplinas. Dá para distratar a matemática. Estou brincando, já que estão falando de distratores, ainda estou brincando. A matemática, só para brincar um pouco com o professor Tiago. E depois, linguagens com o professor Henrique e a redação. A redação que é aquela coisa de faço, não faço redação e cada vez mais importante estar com o esquema da prova para fazer a redação direitinho no segundo dia do Enem. Tá legal? Faltam 164 dias para o Enem 2016 e você, por isso, vai voltar com a gente daqui a alguns minutinhos para o segundo bloco do Ângulo Analisa o Enem no dia 24 de maio de 2016. Até já!